Vamos voltar a falar sobre seleção brasileira, gente, porque essa é a notícia também pela manhã. A gente está acompanhando a saída também, o afastamento de Rogério Caboclo, ele que é acusado de assédio, e os jogadores da seleção brasileira anunciaram agora pela manhã que sim, vão participar da Copa América. Para conversar conosco sobre isso, a gente chama aqui o colunista do UOL Esporte, o Danilo Lavieri, que já está conosco. Olá, Danilo, boa tarde. Oi, boa tarde, Fabiola. Um prazer participar com vocês aqui do programa. Prazer é nosso. Danilo, como é que foi essa decisão aí? Os jogadores resolveram jogar a Copa América, não tem mais nenhuma discussão lá dentro da CBF? Na verdade, ainda existe uma discussão de como que eles vão manifestar aí o incômodo em relação à Copa América, os jogadores que, na verdade, ficaram mais preocupados pelo fato de não terem sido consultados pelo agora afastado, né, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, eles ficaram mais preocupados por não terem sido consultados do que propriamente pela pandemia. Então, ainda há uma discussão entre eles de como que eles vão se manifestar em relação a isso. Isso pode acontecer hoje ou amanhã. O Brasil joga amanhã contra o Paraguai pelas eliminatórias e talvez, se até lá não tiver tido a manifestação do grupo, eles devem se manifestar logo depois desse jogo. Mas, viu, Fabiola, me parece agora que vai ser mais uma coisa, mais uma nota de repúdio nesse país que a gente está acostumado já com esse tipo de coisa. Parece que os jogadores vão só soltar uma nota de repúdio em relação à Copa América. É isso que chamou a atenção, porque em algum momento, né, eu recebi bastante mensagem aqui de quem nos acompanha no UOL, falando: eu acho que eu vou voltar a torcer para a seleção brasileira, caso os jogadores, né, eles tenham essa responsabilidade. Mas responsabilidade falta, né, a esses jogadores brasileiros, no geral, né, Danilo? Durante toda essa articulação, os jogadores eles tiveram uma preocupação muito grande em não transformar isso em uma movimentação política. Eles não queriam falar somos de esquerda, somos de direita, somos de centro. Eles queriam apenas manifestar ali uma preocupação em relação à saúde, claro, mas o que mais incomodou foi o fato de o Caboclo ter visitado a delegação lá em Teresópolis num dia e no dia seguinte ter sido anunciado o Brasil como sede sem nenhum tipo de consulta ao grupo. Isso foi o que mais incomodou os jogadores, não necessariamente a questão da pandemia. O próprio Casemiro deu entrevista depois do jogo, disse que a postura deles era de não comentar só depois, que todo mundo já sabia o que eles pensavam, e a gente sabia, sim, que eles estavam incomodados, mas nas conversas durante esses últimos dias, todo o tempo era sempre, não, o boicote à competição é algo um pouco extremo, na verdade a gente queria ter sido ouvido, a gente tem um pouco de preocupação com a pandemia, eles se assustaram um pouco com a diferença dos cuidados que os jogadores têm lá na Europa e dos cuidados que eles tiveram aqui, porque eles se concentraram em Porto Alegre para fazer o jogo contra o Equador. Então, eles tiveram um certo choque, mas o boicote em si nunca foi algo 100% acordado, sempre foi algo trabalhado entre eles e também entre jogadores de outras seleções, porque eles jogam lá na Europa todos juntos, então a comunicação foi bastante facilitada nesse sentido. E enquanto isso, os jogadores pensando de um lado, todas as federações pensando de outro, porque as federações sempre quiseram que a Copa América continuasse normalmente, porque a gente está falando de milhões de dólares em jogo. Teve todo um tempero político também, né, Danilo? Hoje pela manhã a gente estava conversando aqui com o Josias de Souza e foi muito curioso, né? Porque tinha a fala de Renan Calheiros no final de semana fazendo apelo aos jogadores a que não participem. E teve a fala do filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, pedindo para que os jogadores participassem da Copa. Será que eles atenderam ao pedido da família do presidente Bolsonaro? E também teve toda aquela militância contra o Tite, chamando ele de comunista nas redes sociais, que foi justamente esse grupo a favor de Bolsonaro. Será que isso pesou ou não? Eu até subi um texto agora há pouquinho na minha coluna, porque é bem curiosa essa relação. Em 2019, na Copa América, o Bolsonaro subiu ao gramado aos gritos de mito, de todos os jogadores ali e de 90% da comissão. Do total ali de quase 40, 50 pessoas da delegação do Brasil, tinham três ou quatro que eram contra o fato do Bolsonaro subir ao gramado, de tirar fotos com o troféu da Copa América e tudo mais.
Dessa vez, teve essa questão especial porque os jogadores pareciam se manifestar contra a Copa América, que era algo que foi desenhado ali pelo Bolsonaro junto com o Caboclo para que pudesse jogar aqui no Brasil. E aí teve todo esse trabalho de que a pandemia está controlada, que os jogadores vão ser vacinados, enfim, algumas notícias que procedem, outras que não em relação a isso. Eu tenho a impressão que os jogadores eles não queriam comprar essa briga de serem taxados contra o Bolsonaro. Tanto que a gente vai ver as manifestações, o maior alvo é sim o Tite, que aí já tem o passado dele de ter tirado foto com o Lula, com a taça do Corinthians da Libertadores de 2012. Então tem essa questão. Eu acho que deve ter pesado um pouco, mas o determinante mesmo foi o fato de o Caboclo ter caído. Então acho que isso dá uma tranquilizada boa assim no ambiente da seleção e também pelo fato de a CBF ter dito que o Tite não vai ser demitido. Durante essa crise, o Caboclo acenou algumas vezes com a possibilidade de demissão do Tite caso ele não quisesse jogar a Copa América. Ele tinha ficado um pouco bravo pelo Tite não ter segurado o que ele chamou de motim no vestiário, mas então a saída do Caboclo dá uma acalmada nas coisas. Alguns jogadores comemoraram a saída do agora ex-presidente, enfim, do presidente afastado. Então, eu acho que a saída do Caboclo foi mais determinante do que os pedidos do clã Bolsonaro.